Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal. Nós estamos falando de ansiedade. Esta é a terceira semana que falamos de ansiedade e nós vamos fazer uma parada. Então, dia 26 e dia 2, nós teremos descanso nas nossas lives. Por quê? Logo após o Natal, geralmente nós estamos cansados, porque faz aquela virada de ceia, comemora, encontra a família, depende, né? Mas, num grande geral, é assim mesmo. Então, as pessoas fazem ceia, conversa, brinca, dá risada, vai à madrugada, emenda no almoço e vai para a parte da tarde. E aí, no dia 26, quer descanso, quer dormir cedo, quer se preparar para o ano novo. No ano novo acontece a mesma coisa, você faz a virada e por aí. Então, nós teremos aí 26 e dia 2, nós não teremos live. No dia 9, nós voltamos normalmente, novo ano, umas sequências eu tenho, vou aproveitar aqui para falar, deixa eu pegar aqui meu caderninho de anotações. Se mais alguém tiver algum tema interessante, pode mandar-me no particular, no privado, e eu vou colocando aqui na sugestão. Então, eu tenho rejeição e abandono de filhas, superproteção de filhas, pais narcisistas, agressividade, agressividade social, medo de assédio, ausência de gentileza, harmonização da vida, que as pessoas estão fazendo aí um paralelo, né, com a harmonização facial. As pessoas buscam muito uma harmonização facial e a vida, será que está harmonizada? E a ausência de gentileza que a gente tem visto em todos os ambientes. E o assédio, né, o assédio moral, o assédio sexual, que está ocorrendo em vários ambientes também. A agressividade social, pais narcisistas, que hoje está ficando muito em voga, na verdade é um caos essa questão dos pais narcisistas. E a rejeição e abandono. Então, isso são pedidos de vários de vocês. Quem tiverem outros pedidos, é só fazer, só falar, que a gente está trazendo aí. A gente vai pesquisando devagar, coisa específica. Nós falamos 2 semanas seguidas, as lives já estão no canal. Quem não viu a live, a primeira e a segunda live sobre ansiedade, elas já estão no canal. Pode entrar lá no canal Sônia Divine, acessar, ver se surgiu dúvida, se ficou alguma coisa, traz para a gente, olha, não entendi isso, fiquei com dúvida naquilo, e nós vamos refazendo, vamos colocando pontos que estão em aberto. Semana passada nós falamos do eu, da autonomia do eu, e essa dificuldade que nós temos mesmo com a autonomia do eu, porque nós temos às vezes um eu fragilizado e nós permitimos que outras pessoas, tanto da nossa família, como do nosso ambiente de trabalho, como amigos, ou mesmo a sociedade de qualquer lugar, ela interfira na nossa vida ou faz escolhas por nós, deixando-nos constrangidos, amargurados e tristes, frustrados, na verdade. Nós começamos a ter uma angústia profunda dentro de nós, e essa angústia gera uma insatisfação. Essa insatisfação é a insatisfação do ego, é a insatisfação do eu, e ela vai gerando então essa frustração, e nós vamos perdendo às vezes as características de nós mesmos. Nós vamos nos anulando, permitindo que outras pessoas comandam a nossa vida.
É muito comum nós observarmos isso nos relacionamentos. E aí, quando a gente diz que o relacionamento é tóxico, que o relacionamento é um relacionamento abusivo, é um relacionamento narcisístico, nós vamos dar os nomes mais diversos possível. E nós vamos encontrar hoje na mídia muitas pessoas, muitos profissionais ou muitos influencers dando um monte de palpite nisso, mas palpites rasos, situações rasas, colocando muitas vezes as pessoas num constrangimento maior ainda, ou em angústias e dúvidas maiores ainda. Por quê? Porque ela já está frustrada, ela que no sentido generalizado já está frustrada, já está angustiada, já está sofrendo e acaba ouvindo, por exemplo, uma pessoa dizer que tem que jogar a vida pelo alto, que tem que mandar a pessoa para aquela casa que todo mundo sabe e que às vezes e a gente não pode falar aqui e e a pessoa toma, às vezes, uma decisão radical, às vezes a pessoa faz uma denúncia do seu companheiro, da sua companheira, e ela não está pronta para lidar com isso. Ela não está pronta para lidar com isso. E aí ela vai sofrer, vai entrar em depressão, vai entrar em angústia, vai se perder completamente, vai desequilibrar completamente a sua vida, desequilibrar completamente a estrutura do seu lar, e ela vai demorar, essa pessoa vai demorar muito tempo para se autoajustar. Então, nós precisamos sim tomar muito cuidado com essas influências que nós vemos. Nós temos que tomar muito cuidado com relação ao que nós vemos na internet. Gente, a internet, ela é uma coisa fantástica, ela foi criada e ela tem o seu papel importantíssimo hoje na nossa vida. Hoje nós temos um ganho de velocidade, um ganho de qualidade de vida, nós temos um ganho de harmonização, de muitas outras coisas na nossa vida pela internet, informações na mão, mas nós também precisamos tomar cuidado. Há muitas notícias falsas, que se chama fake news, há muitas notícias falsas. Eu recebo uma quantidade enorme de. Porque como eu tenho um contato muito grande, então as pessoas mandam coisas assim do tipo uma reportagem, uma pessoa precisando de determinado remédio ou de determinada coisa, ou uma campanha de oração, ou uma novena, acho que é novena que fala, uma novena, uma coisa assim. Quando é novena, quando é um monte de coisa sobre, ai, não quebre essa corrente de fé, por exemplo. Quando é uma coisa assim, eu respondo o contato que enviou aquela mensagem. Eu respondo o contato dizendo assim: olha, você não quer que essa corrente seja quebrada, então reenvie isso para outra pessoa, porque eu realmente não tenho tempo de acordar às 3 da manhã para fazer a oração para outra pessoa, uma pessoa que eu nem conheço, ou uma família, ou algo que eu nem vi. Eu não vou lembrar, eu não vou ter tempo disso. Então, com relação a isso, por quê? Porque nós temos que respeitar a fé da pessoa, não importa de onde que veio, mesmo que aquela pessoa encaminhou por encaminhar, te falou por falar, mesmo assim eu mando uma resposta. Quando eu recebo alguma coisa que é um fake news, e a pessoa que me mandou aquilo para mim é uma pessoa que eu conheço, faz parte dos meus pacientes, dos meus amigos, faz parte da minha vida, eu mando uma resposta também.
Eu digo para a pessoa, eu mando onde que eu verifiquei que é uma notícia falsa, que é um boato, e envio de novo para as pessoas. Até porque eu tenho muitas tias, primos, que têm uma idade bem grande e que não vai saber a diferença, não vai saber, quer dizer, não vai entender a diferença, não vai conseguir comparar isso. Então, geralmente eu mando de uma resposta para essa pessoa, mas tem muitas pessoas que é só do seu dia a dia, ou então você vê lá na sua rede social, você nem conhece, você vê lá na sua rede social uma informação que você olha e sabe que é falso, que é coisa. Mas as pessoas não têm senso crítico mais com relação a isso. Ela não sabe o que nós falamos atrás ali, o id e o superego auxiliando ali o eu a tomar decisão. Isso eu vou tomar isso pelos instintos, eu vou tomar essa decisão pela moral, pela educação, eu vou tomar essa decisão pelo dever. Muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer isso. Isso gera na vida da pessoa, gera um desequilíbrio, gera um confronto, uma quantidade imensa de informações que as pessoas às vezes não estão prontas, ou aquelas que já estão numa faixa de idade que não sabe separar se a notícia é falsa ou verdadeira, ou está naquela faixa de idade que também não tem ainda esse senso crítico de separar o que é verdade ou não. Eu estou falando aqui de uma faixa de idade precoce, crianças aí na rede. Nós não podemos esquecer que as crianças estão na rede tanto quanto os adultos. Isso gera uma quantidade enorme de informações, isso gera uma quantidade enorme de ansiedade, de estresse, de depressão, fragilizando o eu. E ele vai, aos poucos, perdendo a sua característica, o seu papel de mediador, porque ele não sabe mais a diferença, ele tem medo de tomar uma decisão e essa decisão não ser a mais acertada. Ele tem medo de, por exemplo, falar para o chefe que aquilo que ele está dizendo está extrapolando os limites. E aí ele fala assim: ah, se eu falar isso para o chefe tomar de uma maneira errada e demitir ou chamar a atenção na frente do outro, porque nós temos também essa situação do constrangimento, porque ninguém, de hipótese alguma, deveria constranger a outra pessoa em público. A gente sempre fala que é aconselhável elogiar em público e corrigir no privado, salvo exceções. Como assim, salvo exceções? Bem, todo mundo conhece, e veja bem, eu falei do Natal agora há pouco, então quase todas as pessoas, sendo cristã ou não, conhecem alguns ensinamentos de Jesus. Jesus, quando a gente fala Jesus, o Nazareno, a gente está falando de uma pessoa de muita sabedoria, de muita inteligência, que é considerado um filósofo, um profeta, o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus é considerado o maior psicólogo de todos os tempos. Ele é considerado um filósofo, o maior filósofo de todos os tempos, um profeta de todos os tempos, um mediador, um equilibrante, um equilíbrio dentro das famílias. Quando a gente fala Jesus, o Nazareno, nós estamos falando desse jeito. Então, quando a gente fala Jesus, o Nazareno, nós não estamos falando de religião e nós não estamos falando desse homem no sentido de cristianismo ou no sentido de religião. Quando nós falamos Jesus, o Cristo, então nós estamos falando no sentido de religião.
nós estamos falando no sentido de cristianismo. E eu estou aproveitando para falar isso porque outro dia eu estava vendo uma pessoa de muita ética, de muito bom senso na internet, e ele estava falando de Jesus o Nazareno. Mas essa pessoa recebeu tantas críticas de, abre aspas, religiosos, fecha aspas, e aí eu falei, nossa, acho que as pessoas não sabem a diferença. Acho que as pessoas não sabem a diferença. Então, quando nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, nós não estamos falando de cristianismo, nós não estamos falando de religião. Quando nós falamos de Jesus, o Cristo, nós estamos falando do cristianismo e estamos falando de algum aspecto religioso dentro do cristianismo. Porque se eu vou falar de outro aspecto religioso que não seja o cristianismo, eu vou ter que me referir ao profeta, ou missionário, ou emissor daquela religião. Por exemplo, quando a gente fala do budismo, a gente vai falar de Buda, né? Quando a gente fala de islamismo, a gente vai falar de Maomé. E quando a gente fala de hinduísmo, nós vamos falar de vários deuses diferentes, que eu não vou lembrar o nome de nenhum agora, mas é assim que se modifica as coisas, é assim que separa as coisas, tá ok? Seixinoe, El Tagore, não sei das quantas, que também não consigo lembrar o segundo nome dele aqui agora. Então, isso é muito importante para a gente saber diferenciar e também para a gente não dar desequilíbrio no nosso eu, não causar desequilíbrio no nosso ego. Então, Jesus, ele traz um ensinamento muito interessante como é que nós devemos nos portar naquilo que significa, quando nós precisamos fazer uma correção na outra pessoa. Então ele diz o seguinte, que quando um filho nosso, um amigo, um parente, um amigo e etc., faz alguma coisa que não convém à sociedade, então ele diz ali quando a pessoa comete um equívoco, comete um erro, ela deve ser chamada a atenção no particular, no privado. E quando essa pessoa não escuta, não presta atenção, deve ser levado a um conselho, ou seja, alguém superior à família que possa dar uma orientação. E essa orientação no conselho pode ser pública ou não. Então, às vezes, a gente entende que deve dar opinião na vida da pessoa à torta e direito. Então, vê a pessoa fez uma bobagem, já se acha no direito de dar um sermão. Nós estamos vendo muito isso na internet, nós estamos vendo muito isso na vida social, nós estamos vendo muito isso em todos os lugares. E isso, gente, é muito ruim, porque o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo o senso de livre-arbítrio e direito. Eu sempre brinco que o direito da pessoa, ela é uma via dupla, é uma via que vai e uma via que volta, e que nós nunca podemos esquecer isso. Se eu dou um sermão, eu estou abrindo o caminho para receber um sermão. Só que o que nós estamos vendo na sociedade? Que nós somos repreendidos, mas não podemos repreender. E isso está causando um estresse, está causando um desequilíbrio muito grande na nossa psique, nesse sentido do id, do superego e do ego. Por quê? Porque a nossa ansiedade, ela acaba extrapolando, a nossa opinião instintiva acaba extrapolando. E nós estamos vivendo uma sociedade do achismo. Virou moda isso, é porque eu acho. É porque a minha opinião pessoal, não basta ser opinião, ainda tem que ser pessoal, é esta, sabe? E
porque eu acho que você deveria fazer assim, ou porque eu acho que deveria. E das coisas, desde as coisas banais, do tipo usar uma cor azul ou vermelha, ou amarela ou branca, até a sua vida mesmo profissional, a sua vida íntima, a sua vida pessoal. Então, nós temos que entender que nós vivemos num princípio de realidade e o nosso princípio de realidade, que é conviver em sociedade, ele é regido ali pela nossa psique, mas nós também carregamos os nossos próprios anseios. Quais são os nossos anseios? Todo mundo tem um sonho, por exemplo, de uma grande realização profissional, vencer profissionalmente, ter um casamento de sucesso, ter filhos bons e saudáveis, ter uma casa boa, um carro bom. Antigamente, muito antigamente, eu sempre brincava com relação a isso, que as pessoas tinham o seguinte sonho. Ele tinha o sonho de entrar numa empresa, se eu não estiver enganado, o Carlos já viveu isso. Tinha o sonho de entrar numa empresa e o maior sonho de consumo dele era se aposentar naquela empresa. Ele conseguir toda a escalada profissional nessa empresa, chegar no alto patamar dessa empresa e se aposentar nessa empresa. Isso na carreira profissional. Na carreira pessoal, então ele queria ter uma família bonita, uma esposa que ficasse de porcelana, que não causasse ruga, que não envelhecesse os cabelos, que não ganhasse peso, que fosse o I Love Lucy. Os mais velhos sabem disso. I Love Lucy, aquela família maravilhosa, extraordinária, sem defeitos, sem erros, a mulher impecável. A gente ficava assim, como que a pessoa consegue? Gente, eu sou do tempo da feiticeira. Ela só podia ser feiticeira para nunca desfazer aquele cabelo, nunca sair aquela maquiagem, aquela roupa sempre impecável, aqueles filhos perfeitos. Então, as pessoas tinham esse sonho dessa família perfeita, onde os filhos eram estudiosos, inteligentes, bonitos, sucesso na escola, o exemplo. Então, ou ele era bem articulado nos esportes ou no laboratório de química e coisa parecida, ou nas artes. E ele queria ter uma casa, ele queria ter um carro, de preferência bem grande, que coubesse toda a família, e, lógico, uma casa de praia. Então, esse era o sonho nacional brasileiro. Né? Então, esse era o sonho nacional brasileiro, ter essas coisas. O tempo foi passando, a sociedade foi tendo novos princípios de realidade, tecnologia, coisa parecida. E o que a gente começou a descobrir? Que o mundo, a TV, o mundo ou a sua vida, ela não é preto e branco, ela não é sim, sim, não, não. Você tem dificuldades, você tem doença, você pode ser demitido, a casa que você financiou em 30 anos, você pode não dar conta de pagar, aquele carro maravilhoso que você quer, você não pode não conseguir, a casa de praia foi ficando um sonho cada vez mais distante, e enquanto isso foi vindo um monte de outras coisas. Eu costumo sempre dizer que quem está na minha faixa de idade, nós temos assim. Nós somos heróis no sentido de que nós viemos de uma vida, de uma sociedade onde o nosso maior sonho de consumo era chegar no Natal para ganhar uma roupa nova, tomar um copo de Coca-Cola, né? Tomar um copo de Coca-Cola e sei lá, permitir ficar um pouco mais tarde, ficar vendo os nonos contar alguma história,
para a revolução da internet, do computador e do intercâmbio de outros países, de outros idiomas, de voltar para a escola, voltar para o banco escolar, daquele sonho daquela família perfeita. Hoje nós temos famílias remendadas, famílias se autoajustaram. Então, o meu esposo já veio de um casamento, que já tem outro filho, que eu tenho um filho, e a minha esposa, né, tem até uma musiquinha, um carinha que canta uma música bem interessante. É uma brincadeira que ele faz, mas eu acho bem interessante, porque a esposa dele é a esposa e a sogra do filho dele. O neto é neto, mas é sobrinho, mas é irmão. Por quê? Porque a gente vai remendando essa família, vai remendando, vai agregando e desagregando conforme o tempo. Então a gente passou por uma grande revolução social. É uma revolução silenciosa que provoca sim ansiedade, que provoca sim anseios diferentes, que provoca sim um desajuste entre o nosso princípio de realidade, a nossa imaginação. Então, nós estamos sempre muito sobrecarregados de informações, e essas informações muitas vezes desequilibrantes ou forças conflitantes, que faz com que nós temos uma carga emocional muito maior, muito mais aflitiva do que nós tínhamos no passado. Eu vou dar um exemplo que hoje, inclusive, eu estava comentando, que quando na minha infância, na minha adolescência, a gente tinha bichinho de estimação. E o bichinho de estimação, ele não era parte da família, ele era bicho de estimação. Ele não era família. Ele ficava no seu quintal, ele ficava no seu. Ele não adentrava a sua casa. Você, inclusive, apanhava. Eu me lembro que eu apanhei assim muitas vezes. Eu já cansei de falar assim que eu sou da época das surras, sim. E eu apanhava e apanhava muito, porque eu era muito reinante. Eu era muito arteira, então eu apanhava muito. Não me arrependo de fazer as artes e também não ligo muito de apanhar, de ter apanhado tanto, né? Porque mais a gente apanhava, se os pais da gente chegassem e o cachorro estivesse meu Deus do céu, se estivesse em cima da nossa cama, era uma surra tremenda, e a gente ainda tinha que lavar a roupa de cama, nem dava conta daquilo. Você vai lavar para você aprender quanto é que custa isso. Então a gente tinha uma vida muito mais rígida. Esses animais não faziam parte da família, eles não eram família, eles eram animais. Então eles ficavam doentes, não tinha assistência, e se morria, enterrava sem nenhuma assistência, e não tinha choro e não tinha vela. Eu vivi isso muito, e eu conheço muitas pessoas que viveram isto. Hoje, um animal de estimação, ele é parte da família. Então, ele tem registro, ele tem festa de aniversário, ele viaja com a família, ele faz parte da família, ele dorme na cama, ele toma banho, ele tem médico, ele tem estética, né? As pessoas gastam uma fortuna com ele, eles têm tudo aquilo que nós não víamos isto. E isto gera, por incrível que possa parecer, isso também gera uma ansiedade, porque você fica agoniado com o seu bichinho de estimação. E eu tive assim o prazer de ver uma mãe super severa que batia na gente se por acaso a gente permitisse, se ela chegasse e o cachorro tivesse entrado em casa, estivesse dentro de casa, a gente apanhava, porque lugar de cachorro era no
quintal. Então eu tenho o prazer hoje de ver a minha mãe carregando um bichinho no colo, que ela sai de um lugar para o outro e o bicho é uma sarna nela, né? Ela vai de um lugar para o outro, o bicho vai atrás, né? E quer colo, ela tá de pé conversando com a gente, ele se põe em duas patas e ergue as patas porque ele quer colo dela. E eu ver a minha mãe, gente, isso é muito engraçado. Eu ver a minha mãe pegar o bicho e tratar o bicho assim como família. Eu falo assim, como que nós somos assim adaptativos e como que nós somos vitoriosos de ver essa transformação acontecer de tudo diante dos nossos olhos. Eu falo que nós somos pessoas extremamente felizes, porque nós tivemos a oportunidade de ver essa grande revolução da vida. Eu falo isso assim, porque cada vez mais nós temos essas pressões externas, essa cobrança, essa ansiedade, esse conflito. E eu tive a oportunidade, gente, de ver o governo militar que exercia, quando eu tomei consciência como gente. Eu não estou dizendo que quando eu nasci era governo tal. Eu não tenho condições de fazer isso, mas quando eu tomei consciência como gente, o presidente do país era o Ernesto Geisel, depois veio o João Figueiredo, depois a gente viu o de militar para colégio eleitoral. Depois nós vimos as diretas já. Então eu falo assim que eu tenho esse histórico, eu peguei faixa, eu fui cantar o hino nacional com Fafá na praça, né? Direta já, liberdade, direito de voto, né? Então, a gente tem essa história, a gente viu o computador nascer. O meu primeiro curso de computação era DOS, tela preta, atalhos. Até hoje eu uso Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C. Até hoje eu uso essas coisas, essas siglas, né? Porque a gente viu o computador. Eu fiz curso de datilografia. Eu chorei 15 dias porque a professora me tirou 2 pontos no curso de datilografia. Você entendeu? Onde já se viu um pequeno erro de digitação me tirar 2, né, de datilografia. Então, a gente viu essas coisas, essas revoluções. A gente tá ali. É incrível as pessoas da minha faixa de idade não ser tão estressada, tão ansiosa e tão em alto descontrole comparado aos mais jovens. Por quê? Porque a nossa faixa de vida, ela foi acontecendo, essa transição, ela foi acontecendo, parece que a engrenagem funcionava certinho, então a gente não ficou assim tão ansioso, tão desesperado. Mas os mais jovens de hoje, as pessoas que estão ali na faixa da Ana, menos que isso, a Fabiana que saiu agora há pouco, gente, essas pessoas, elas vivem e elas sentem na pele, os filhos de cada um de vocês sentem na pele uma pressão muito maior do que a nossa, porque a nossa, ela teve um tempo, ela teve uma era, ela teve uma transição da datilografia para o computador. Foi quase um século, gente. Foi quase um século. Você entendeu? Ou mais de um século. E hoje não. Você deita e de manhã você fica sabendo que você dormiu, você fica sabendo que um programa novo, uma coisa nova, uma criação nova, todos os dias tem algo novo. Então, esses estímulos, essa situação
está difícil para os mais jovens conseguir administrar isso. Então, o ego deles tem ficado mais frágil, precisa de mais cuidado, precisa da gente estar de olho, de prestar atenção, de dar um socorro. Quando você vê um jovem meio perdido, ele fala assim: ai, eu não sei o que, que eu vou fazer da minha. E eles são tão dramáticos. Eles são tão dramáticos, eu acho assim tão bonitinho. Ai, eu tô morrendo, eu tô em pânico, eu tô em sufoco, eu não sei o que eu vou fazer, minha vida acaba agora. O que foi? O que aconteceu? Você espera assim, né? Uma bomba atômica. Aí ele diz assim: eu não consegui entregar o meu MBA, eu não consegui fazer a prova, eu não consegui. Calma, respira. Calma, respira. Vamos lá. Como é que eu posso te ajudar? O que que foi? É que o meu chefe falou assim, é que a minha patroa, é que eu não fui bem, é que eu não passei no vestibular, é que eu cheguei atrasado para o Enem. Sim, tem todas essas coisas. Então, eles são mais cobrados do que nós fomos cobrados, são exigidos. E eles têm a falha da preparação. Então, nós vamos encontrar muitos jovens que não foram preparados para as frustrações. Nós fomos preparados para as frustrações. Todo ano, se a gente se comportava, iria ganhar a bendita bicicleta. Mas aí chegava no fim do ano, a bicicleta não vinha, e era porque a gente não tinha se comportado. Só depois que a gente cresceu que a gente descobriu que a gente tinha se comportado. É que os pais não tinham conseguido dinheiro suficiente para comprar a bendita bicicleta e a gente ainda levava a culpa. Mas eles não são preparados para isso. Eles acham que a vida, eles sentem a vida, e por causa que toda essa comunicação em torno de nós, toda essa facilidade da internet, toda essa facilidade da vida, dá realmente a sensação de que é um estralar de dedo e as coisas acontecem. Então, os jovens têm dificuldade de fazer uma carreira, muda de trabalho porque o chefe deu uma olhadinha torto, abandona os estudos porque não gostou da professora, não gostei daquela tia, não está realmente sendo preparado para ter um ego forte, para administrar os conflitos com coragem, não está realmente preparado para sentir e saber que ele não vai dar conta de tudo. Nós não damos conta de tudo. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não vamos dar conta. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que pedir. A gente tem sim que pedir. Pedir. Tem um bichinho andando em mim, tomara que não pique. Tomara que não seja um formigão. Do jeito que outro dia era um formigão, é o calor, né? Outro dia era um formigão, gente. E aí, olha que ele me picou, e eu falei que os jovens são dramáticos, mas eu também sou, tá? Aí eu chorei. O Tony falou: oh, meu Deus, vai sair as tripas, né? Sabe? É uma coisa parecida, eu sou muito sensível. Então, eu falo deles, mas eu também. Ela tá voando para lá. É um formigão, mas não me picou, já saiu para lá, já tô salva. Você entendeu? Então, muitas vezes, esses jovens, eles não estão e eles não sabem que eles podem pedir ajuda. A gente pode gritar, nós fazemos isso. O Antônio sempre brinca que quando eu mando mensagem para ele dizendo assim, meu lindo, ele fala, ai meu Deus, lá vem bomba. Ai meu Deus, lá vem bomba. Né? Então a gente pede ajuda, a gente pede socorro.
A gente pergunta para as pessoas: olha, eu estou um pouquinho ansioso, como é que eu faço isso? Como é que eu modifico isso? Como é que eu estruturo aqui? Eu estou numa dúvida, eu estou pensando em fazer assim, o que que você acha? Está correto? E também trazer para o terapeuta, porque às vezes a pessoa não me traz. Às vezes eu faço a terapia com a pessoa e ela não me traz. Aí ela diz assim: ah, é porque eu fiquei com vergonha. Eu falei: minha filha de Deus, é comigo, você tem que falar isso. Você não pode ficar com vergonha. Ah, é que se eu fosse falar, eu ia chorar na sua frente. Mas é melhor que você chore na minha frente do que chorar na frente da vida. Então a gente precisa, assim, dar equilíbrio ao nosso ego para que ele saia dessa conexão de ansiedade, que ele saia dessa conexão de pressa. Porque às vezes nós temos essa sensação de que a vida é muito rápida. Eu tenho certeza que vocês falam assim: nossa, outro dia eu estava comemorando o Ano Novo e já estamos no Natal novamente. Então, parece que foi ontem que eu estava fazendo isso e já estamos no Natal novamente. A vida ela está muito acelerada e nós não estamos percebendo, mas o tempo é o mesmo. As 24 horas são a mesma. O ano tem 365 dias da mesma maneira que tinha antes. O que está acelerado, na verdade, é a nossa psique, é o nosso ego fragilizado, o nosso id em desequilíbrio, o nosso superego na cobrança, na agitação e a dificuldade que nós temos de administrar o nosso tempo, administrar a nossa vida, dar um tempo para a gente mesmo, valorizar-se. Nós fazemos muita comparação e nós colocamos parâmetros para nós muito irreal. Ai, é porque eu tenho que ser magra, é porque eu tenho que ser assim, é porque eu tenho que ser alta, porque eu tenho que ser loira, porque eu tenho que ser. Ah, por que que você usa lentes de contato azul? Ah, é porque os olhos azuis são mais lindos. É porque eu preciso, porque a sociedade diz que é isso. Eu vou fazendo comparações e eu vou me anulando, eu vou esquecendo de me valorizar, eu vou esquecendo de entender que eu sou uma pessoa importante e que eu faço a diferença e que eu sou pecinha ali da engrenagem da vida. E a minha vida, ela é muito importante. Não existe vidas inúteis a menos que nós nos pautemos por isso e jogamos tudo para o alto e deixamos de viver a vida. Então, não desistam de vocês, não desistam da vida e não desistam do equilíbrio, não desistam de buscar esse equilíbrio. E o equilíbrio é se conhecer, é o autoconhecimento, é debater isto, é trazer isto, é ver isto. Então, a ansiedade e a vida atual, essa vida moderna que nós vivemos, está, sim, exacerbando-nos em todos os sentidos. E a rede social tem grande responsabilidade nisso, porque as pessoas entendem que tem que fazer isso, que tem que fazer essa exposição, que tem que colocar lá, ela tem que aparecer, ela tem que dizer o que ela come, onde ela foi, com o que ela fez. Ela vai fazer uma viagem e ela vai conhecer. Isso é fato real. Aconteceu com uma paciente minha. Ela conheceu o local que ela visitou depois nas fotos que ela tirou. Porque ela ficou o tempo todo só preocupada em fazer foto, em fazer isso, fazer aquele outro, e depois ela não conhecia o lugar, não sabia como é que era, ela precisou olhar as fotos. Então, um pouquinho, sabe, nós temos uma câmera maravilhosa que leva essa experiência para a nossa psique, os nossos olhos. Então, vamos aprender a usar a melhor câmera do mundo?
que são os nossos olhos, e viver e sentir isso e diminuir um pouco essa exposição, essa sobrecarga de informações, essa demanda de produtividade de coisas que não precisa ser feito, que não precisa ser I love Lucy. Ninguém precisa. Então, a gente acorda desarrumado, cabelo desgrenhado, com mau hálito, coçando o bumbum e com vontade de fazer xixi, com preguiça, com vontade de voltar para a cama. A gente tem isso e isso é normal, é natural, gente, pelo amor de Deus. Não é para acordar, tá super mal, se embonecar, fazer a foto, fazer um rios para a internet logo cedo, como que eu sou linda, maravilhosa, sentindo um monte de dor, a vida não é virtual. Então vamos fazer uma vida mais presencial, uma vida mais próxima de nós, para que a gente possa diminuir um pouco esse desequilíbrio da nossa ansiedade. Depois do Natal e Ano Novo, então lá no dia 9, a gente vai começar a falar de como é que nós lidamos com a ansiedade, os passos de autoajuste para se recuperar aí quando a gente entra e que todo mundo entra em ansiedade. Não pensa que eu estou isenta da ansiedade porque eu sou psicanalista, porque eu trabalho com vocês. Todo mundo entra em ansiedade, ok? Microfones abertos, pode perguntar à vontade. Essa é a melhor parte, a do silêncio. É a melhor parte, a do silêncio. Ô, Sônia, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer, querida. Acerca dos pets, né? Quando eu era criança, eu tinha um casalzinho de galinha carijó. E aí, o que acontece, né? Tinha lá a parte dos domingos lá que eu tinha que ir realmente para a igreja. Quando eu cheguei, eu na minha distração, sentei e fui almoçar. E a minha mãe, mas meu pai ainda riu assim, falou assim, você sabe o que você está comendo? Falei, não. Aí eu olhei no prato, assim, aí que eu fui me dar falta dos meus galos lá, né? Só que o que acontece? De lá para cá, eu nunca mais coloquei uma galinha caipira na boca. Eu não consigo nem engolir. Aí a pergunta é a seguinte: será que isso é um trauma, uma ansiedade, alguma coisa? Porque eu não consigo engolir de jeito nenhum. A do mercado vai que é uma beleza, mas a caipira, eu sofro, eu choro de ver alguém matando uma galinha. Com certeza é trauma. Com certeza é trauma, porque a gente fica traumatizado. O nosso bichinho foi para a panela, né? Mas eu também passei por isso, com os lagartos que criava, com os coelhos do quintal, tudo virava comida. Eu morava num lugar, gente, eu já falei isso para vocês, onde se mexe e é verde, é comida. Então, se mexia e era verde, era comida. Então, eu me lembro disso. Mas eu fui ter um trauma maior mesmo, foi com um gato muito bonito que eu tinha, lindo, maravilhoso, que eu amava o gato. E eu sempre tive mania de colocar o nome nos meus bichos, nome de gente. E o gato foi para a panela, lógico, não na nossa panela, na panela do vizinho, e eu descobri que o gato tinha ido para a panela quando eu vi a pele dele sendo secada para poder virar a capa de um tamborzinho eu sei lá o que tambor que era aquele, um surdo, coisa parecida que a família tocava. Eu fiquei tão traumatizada que por um bom tempo eu não podia ver carne na minha vida, nenhum tipo de carne na minha vida, porque eu me lembrava da pele do meu gato no varal. Então, a gente fica traumatizado, sim. Você entendeu? Fica tranquilo com relação a isso. Tem dificuldade? Tem. Vai trazer uma lembrança desagradável? Vai.
Hoje eu não conseguiria comer gato. E até porque hoje gato é animal é bichinho, é pet, é bichinho de estimação. Na minha infância eu comi gato, claro que eu comi gato, já falei isso para vocês. Eu vivia num lugar onde o que se mexe e o que é verde é comida e fome não tem nome. Caros vocês sabem, fome não tem nome. E fome não tem nome e não tem cara. Então a gente vivia isso. Hoje é estranho falar isso. Você comeria isso hoje? De espécie alguma, de hipótese alguma. Mas era outra época. Eu acabei de falar o tamanho da revolução que a gente passou. Né? Por isso que nós somos heróis. Então, dificilmente você vai comer comida frango caipira, galo caipira, carne caipira, porque você não vai esquecer isso. Pode falar, Anitta. Então, Sônia, a gente vai ficar sempre com esse trauma, seja ele qual for? Não, se a pessoa vai para terapia, ela ressignifica e ele deixa de existir. Ele vai mudar. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela falou disso agora, do trauma, que é a coisa. A outra vez que ela vai falar, ela vai pensar, nossa, mas. E isso vai deixando de machucar. O assunto vai ser apagado? Não. Está escrito na sua linha. Você vai lembrar do assunto também? Não. Por quê? O nosso inconsciente, ele não tem verbo, ele só tem energia. E quando você ressignifica, ele não vem mais para o pré-consciente. Ele deixa de vir no pré-consciente. Ainda vem porque ainda machuca. Você entendeu? Ainda machuca, ainda vem. Então, quando a gente trabalha, o que é ressignificar? É você olhar a história, você ver essa história e você olhar de uma outra maneira. Nossa, eu vivi isso. Quando eu vivi isso, eu senti isso, mas isso não faz mais parte de mim. Hoje eu tenho outro entendimento. Se eu voltasse lá no tempo, se eu pudesse voltar lá no tempo, eu faria diferente? Faria. Por quê? Eu faria assim, assim, assim. Isso é ressignificar. Por quê? Nós não voltamos no tempo a nossa vida consciente, a nossa vida física. Ninguém vai voltar em 1700 e coisa. Mas o nosso consciente, ele é atemporal. Ele não tem passado, presente e futuro, como a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa consciência. Ele está no inconsciente. Ele é completamente atemporal. Então, você pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos e as suas emoções estão presas num fato de 6 anos. Quando você se ressignifica, daqui você vai lá e ressignifica, o seu campo emocional vem para a sua vida atual, vem a emoção, a parte emocional e a parte racional passa a ficar no mesmo espaço, no mesmo tempo. É isso que a gente chama de equilíbrio do consciente, o equilíbrio da psique. Ah, você faz assim, só porque ela contou isso, ela fez isso? Não, ela provavelmente teria que ir para terapia. Falar disso, contar dos pais, contar da vida, para que ela pudesse analisar todos os fatos e ver o outro lado. Por isso que eu sempre digo, a nossa vida sempre tem 3 lados. O meu lado, o lado da outra pessoa e a verdade em si. E a gente nunca pode esquecer disso. Mas às vezes a gente esquece de ver só o lado da gente. Entendeu? Mais alguma pergunta? Quando ninguém pergunta, eu passo para o Antônio. Nosso Antônio falar ali, ó. Gostei muito dessa sua ideia ali da iluminação dentro do nicho da estante. Vou fazer isso aqui. Pode falar, Antônio, você está livre para falar. Ninguém fez pergunta? Eu acredito que a maioria não faz pergunta porque não vai anotando à medida que você fala, né? Uhum. E aí a mente, quando chega no final, não consegue reunir todos os contextos e as colocações para formular perguntas. É importante
pegar um lápis, né, e anotando algumas observações ou perguntas, que aí a mente fica mais direcionada. E abordando assim num conceito um pouco mais geral, dá para perceber no comentário seu e da Grace, e todos nós passamos por esses traumas de animais de estimação, né? Então, as nossas fragilidades de adulto, qual é a fragilidade da Grace? Ela não consegue comer galinha caipira, é uma fragilidade do adulto. Mas o porquê que ela consegue comer a outra galinha e não a caipira? Porque há um vínculo afetivo que foi rompido de uma forma muito violenta e enganosa, no momento em que a mente da criança está absorvendo tudo, absorve todo. E esse trauma, ele durou muito tempo, porque ela olhou o prato, os pais perguntaram, então teve vários reforços Onde naquele, está os pais dela? né? E isso ela carrega para todo sempre. E aí a questão que é importante nós entendermos que os nossos traumas de infância são o reflexo da fragilidade do adulto de hoje. Todas as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos desequilíbrios, têm sim uma causa primária. Podemos até não nos lembrar, né? Mas existe isso aí. Eu estava estudando há um tempo atrás um pouco de Jung. Eu achei uma coisa muito interessante que Jung fala. Ele diz assim, ó, que o lado que nós mais rejeitamos, rejeitar no sentido que nós temos medo, que nós temos aversão, que nós não queremos nos lembrar, é o lado que mais precisa de nós. Aquilo que a gente mais rejeita, que a gente não quer tocar, é o que mais precisa de nós. E essa parte oculta que nós escondemos, rejeitamos, ela fica silenciosa por um tempo. Mas à medida que ela vai ficando silenciosa, ela vai crescendo ao mesmo tempo, ela vai ficando muito poderosa. E ela vai, sim, em algum momento da nossa existência, atrapalhar as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas composturas ou descomposturas. E daí nós temos esses rompantes, ou de raiva, ou de tristeza, ou de angústia, que a gente fala assim, mas eu não sou assim. Mas é assim mesmo. É assim, só que não se conhece. Por isso que é. Jung fala sobre isso. Que o lado que mais precisa de nós é o lado que nós mais abandonamos. E assim eu percebi que o tema da ansiedade, né, que a Sônia vem abordando ao longo dessas semanas, fala muito sobre essas sombras que nós carregamos. E, ao mesmo tempo, ela está colocando portas para que a gente possa olhar para nós mesmos e nos perguntarmos o que é que dentro de mim, eu não quero enxergar. O que é que dentro de mim é uma força poderosa que me deixa, em alguns momentos, em desequilíbrio e me traz muita ansiedade, muita angústia, muita dor. Ela está apontando essas portas, né? Mas precisa essa coragem, aí vem a terapia para isso, de adentrar esse labirinto do desconhecido de nós mesmos, que precisamos, mais cedo ou mais tarde, abrirmos essa porta e tirar um pouquinho de cada vez, né, para poder suportar essa loucura, entre aspas, que nós mesmos somos. Então, acho muito interessante essa fala de Jung, por isso eu resolvi trazer aqui para vocês, dentro do tema que ela está colocando. Sim, até porque às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que dói tanto que falar dele se torna insuportável. Freud diz que nós só mudamos quando a angústia, né, na psicanálise, a dor é chamada de angústia, quando a angústia se torna insuportável. Enquanto ela não se torna insuportável, a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando ali, depois eu falo, depois eu resolvo, depois eu trabalho isso.
é necessário trabalhar as coisas. E lógico que todos nós temos traumas, e todos nós temos coisas que nós conseguimos lidar, coisas que nós vamos demorar um tempo para lidar, e nós também carregamos coisas que mesmo que a gente não lidar, não vai interferir muito na nossa vida. Então, às vezes, a pessoa fica ansiosa, eu preciso resolver isso, porque isso é um trauma, e nem sempre há necessidade de você colocar tanta angústia nisso. Quando você vai colocar a angústia do trauma nisso? Quando esse trauma, quando essa angústia atrapalha a sua vida. É quando ela não deixa você progredir, quando você não consegue evoluir, quando você está sistematicamente repetindo padrões, repetindo situações. Vou dar um exemplo de trauma que nem sempre você precisa trabalhar. Eu tenho medo de injeção. Eu tenho medo de injeção. Quando eu tenho que tomar injeção, eu já fico tremendo, eu vou ficar chorosa. Às vezes, quando eu vou tirar o destro, eu não consigo ter coragem suficiente para tirar o destro, que é fazer um furinho no dedo para ver a quantidade de açúcar. Ou então, quando eu tenho que tomar as benditas B12 ou na minha coisa, ai meu Deus, não vou conseguir. Eu consigo fazer. Por que eu tenho esse trauma de injeção? Porque eu passei toda a minha existência tomando injeções. Toda a minha existência tomando injeções. Então, eu me lembro que eu tinha 12 anos, ia na farmácia, tomava injeção, chorava. Minha mãe falava, você tem coragem de chorar? Ué, doeu, eu vou chorar. Tô nem aí. Não importa que eu tenho 12 anos, eu vou chorar. Então, eu não preciso ficar, eu tenho que trabalhar esse trauma. Ela não me incomoda a minha vida em nada. Eu vou lá, eu tô chorando. Às vezes sobra pro Antônio aplicar as injeções e fala, tenha vergonha de vir, nem pronto, né? Caso ninguém saiba, o Antônio é enfermeiro, toma vergonha de vir. E aí ele faz a injeção e pronto, eu fico chorando. Pronto, acabou, eu vou fazer isso. Ela não atrapalha a minha vida. Mas se fosse uma coisa que atrapalhasse, que eu ficasse repetindo o padrão, aí sim, se eu estou repetindo esses padrões, se eu estou dentro do determinismo psíquico, se eu não progrido, se eu não vou bem na minha profissão, na minha vida, na minha família, se eu estou sempre enroscado, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Por quê? Porque isso está impedindo o meu progresso. Se eu não consigo ter uma boa comunicação com a minha família, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque isso está impedindo essa comunicação. Então, isso é muito importante. Mais alguma pergunta? Não? Não? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nós estamos liberados. Então, Feliz Natal para todo mundo. Lembrando de comemorar o aniversariante também. É muito importante isso. Não é só uma ceia bonita, não é só roupa, não é só presente. É muito importante a gente comemorar aí o aniversariante. Esse aniversariante que está aí fazendo 2024 anos, né? E continua lindo, maravilhoso e divino. Tá vendo como idade não é? Idade é tudo, né? E vamos convidá-lo para a nossa ceia, né? Vamos convidá-lo com alegria para a nossa ceia, para a nossa vida. E o ano novo de cada um também, muito cheio de paz, com a promessa de que vocês vão fazer firme a terapia e que no ano que vem, lá em 24, em dezembro, 25 de dezembro, a Soninha do céu, eu curei um monte de trauma porque eu fui firme na terapia. Muita paz para vocês, viu, gente? Muita paz. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega
que interfere na sua vida e você nem percebe. Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe. É porque você não conhece o canal Sônia Divino. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida, tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos, tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa, seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer, você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!